Nessa noite, eu queria compartilhar uma mensagem com você. Presta atenção aqui. Eu queria compartilhar uma mensagem com você. A gente está na nossa série Tem Necessidade. Nós estamos falando a respeito daquilo que é essencial na vida do cristão. E nós já falamos a respeito de religiosidade. Nós ministramos 2 palavras a respeito disso. Depois a Isa ministrou a respeito de confiança. A gente aprender a confiar em Deus. E depois nós ministramos sobre paternidade. Depois nós ministramos a respeito de paternidade a semana retrasada, antes do Movie Night, né? E foi uma bênção. A gente trouxe inclusive o GC aqui, foi muito legal, muito especial. O acampamento, a gente acabou não falando isso, mas no acampamento, o pastor Glauco vai estar aqui. Eu fui ministrar lá no acampamento na Edificando em São Paulo, né? O grupo de adolescentes que o pastor Glauco cuida, ele e a pastora Ju. E vai ser uma bênção, a gente acabou não falando isso, né? Então vai ser muito legal. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui à série, né? E nessa noite eu quero falar a respeito da existência humana. Complexo o tema. Mas eu quero falar a respeito do nosso propósito como cristão. Do porquê você está aqui hoje, do porquê que você existe. Do fato de existir um propósito na sua vida, de você ter expectativas com relação à sua própria vida, expectativas com relação a Deus. Durante muito tempo, quando eu ia para as campanhas de King's Kids, né, inclusive esse nós não vamos ter, infelizmente, mas a gente vai tentar continuar, né, Kel? Quem sabe um dia. A gente precisa voltar a fazer. É que tem o Interns também, enfim, viagens missionárias, tudo isso. Volta comigo aqui. Uma das maneiras que eu mais evangelizava, da maneira que eu evangelizava, eu falava de Jesus nas ruas, junto com, quando a gente saía para apresentar. Eu acho que eu já fiz essa abordagem aqui, mas a maneira que eu abordava as pessoas, muitas vezes era perguntando, trocava uma ideia com o cara, não chegava do nada e fazia uma pergunta qualquer, né? Perguntava como é que você tá, tal, qual que é o seu nome. Depois eu jogava perguntas tipo assim, cara, você já pensou o que vai acontecer com você quando você morrer? Você sabe que você tem certeza de onde você vai? Para onde você vai quando você falecer, quando você morrer? Se você pegar hoje à noite, acabou o culto, daí você está andando ali para o estacionamento, você está atravessando a rua, daí passa um carro, infelizmente passou um carro e atropela você, para onde você vai se você morrer? E eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Para onde você vai se você morrer? Para onde você vai? Será que você viveu todos os propósitos de Deus para a sua vida, nessa vida que passou nos seus 15, 14, 13, 16 anos? Será que você viveu tudo aquilo que Deus tem para você? Com base nisso, eu quero falar a respeito que Deus ele tem propósitos específicos para a sua vida. Deus tem planos específicos, Ele te criou com um objetivo, você é filho dele, mas além disso, Ele tem projetos específicos para a sua vida, Ele tem sonhos a respeito de você. E é verdade que lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente percebe que quando Deus criou o homem, trazendo agora para a palavra de Deus, desde o primeiro homem, da primeira mulher, Deus os criou com um propósito, com uma vontade. Deus tinha um desejo quando Ele criou os dois. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deixou um padrão daquilo que eles deveriam fazer. Se você lembrar, passa os dias, né, Deus vai fazendo na criação, Ele faz a água, o mar, né, faz os oceanos, as plantas, os animais, daí Ele chega, Ele cria os seres humanos, e Ele mostra um padrão daquilo que Ele fazia, do que Ele estava fazendo. Eu estava no Facebook esses dias atrás, e um menino postou um negócio, não lembro direito quem era, acho que era algum teólogo, algum comentarista, inclusive não era bíblico, talvez filósofo, algo assim. Ele estava falando de como, se você estudar a Bíblia em Gênesis, você vê como Adão e Eva, antes do pecado, eles eram preguiçosos. Isso é uma baita de uma mentira. Porque Deus ele mostra um padrão daquilo que Ele estava fazendo, teve trabalho, Deus não só estalou o dedo e tudo foi criado. Não, Deus fez devagar, Ele fez com atenção. E da mesma maneira, quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou com um padrão. E Ele criou Adão e Eva, e daí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala assim, que Deus declarou, né, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele fala isso, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Eu tenho um físico muito famoso que ele defende, inclusive a fé,
ele defende o criacionismo, o desenho inteligente, se você estudar um pouquinho mais. Esse cara chama Adalto Lourenço, inclusive a gente quer trazer ele no Geração Livre. E é um cara muito inteligente, eu dou aula de Pentateuco, eu usei um livro dele, e um dos seus livros ele usa ele pega esse versículo, ele discorre a partir do texto hebraico, ele pega duas palavras muito fortes, que é a palavra imagem e a palavra semelhança. Ele traz num dos seus livros que a palavra imagem, não viaja não, tá? Eu sei que eu estou trazendo aula de hebraico aqui, mas fica comigo, tem um propósito, tá? Ele traz o significado da palavra imagem, e a palavra imagem significa tselem. Repete comigo, tselem. Não sei se a gente está pronunciando certo, mas a palavra é T-S-E-L-E-M, para vocês que estão anotando aí. E a ideia, a palavra imagem, nesse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 26, significa o projetar de uma sombra. Quando você pesquisa no hebraico, o significado é como se fosse uma imagem, uma sombra que vem de alguma coisa, de um objeto. E a ideia, quando Deus ele declara, façamos o homem à nossa imagem, Ele está falando assim, que eles possam depender de mim. Porque não existe sombra se não existir uma coisa que traz essa sombra. Se não existir algo, um pilar ou alguma coisa, algum objeto para ter essa sombra, né, com a luz do sol ou com qualquer tipo de luz, para ter essa sombra, não vai existir sombra nenhuma, precisa ter algo. Então Deus nos chamou, quando Ele fala, façamos o homem à nossa imagem, Ele fala que o ser humano dependa de mim. Sem a minha presença, o ser humano não vai conseguir existir. O ser humano não vai conseguir viver, o ser humano não vai conseguir buscar fazer nada na sua vida, porque ele precisa depender totalmente de mim, porque ele é uma sombra da minha presença. E depois, a segunda palavra que Deus fala, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é a imagem semelhança. E essa eu não consigo nem pronunciar, D-E-M-U-W-T-H. Isso é mais fácil. Delmut, sei lá. E é a mesma palavra, eu fui pesquisar a respeito dessa palavra, em Isaías capítulo 40, versículo 18, o profeta declara essa palavra também. E a ideia de semelhança é a respeito dos atributos de Deus, a respeito das qualidades, a respeito da personalidade de Deus, que nós não teríamos todos os atributos, mas alguns atributos Deus nos chama a ter. Então, que Deus, quando ele fez o ser humano, né, Ele fala que façamos, seja como o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente na declaração, Ele fala que o homem seja a minha imagem e a minha semelhança. Quando a gente fala, né, o que Jesus faria, imitando Jesus, tem a ver com essa frase também. Nós temos a imagem e a semelhança de Jesus. Deus nos chama para ser semelhante a Ele em todos os aspectos, em todas as qualidades de Deus, tudo aquilo que Ele faz, a gente precisa imitar a Deus. Significa o quê? Que se Deus é um Deus organizado, nós precisamos ser organizados. Se o nosso Deus é um Deus excelente, nós precisamos fazer tudo com excelência aqui na terra. Se o nosso Deus é um Deus bondoso, Ele nos chama para ser bondoso. Se o nosso Deus é um Deus de amor, Deus nos chama para viver esse amor. Se o nosso Deus é um Deus que traz a paz, nós precisamos levar essa paz para as pessoas. Se o nosso Deus é um Deus completo, nós precisamos em todas as áreas da nossa vida tentar ser como o Senhor Jesus, tentar ser como Deus, tentar ser como a imagem de Deus. Dependendo dEle, a gente aprende com Ele. Dependendo dEle, a gente se torna parecido com Ele. E nesse aspecto, tem várias declarações que falam a respeito do próprio Deus, de atributos de Deus. Eu queria ler alguns, você conhece com certeza esses versículos. Primeiro é Jeremias capítulo 29, versículo 11, você conhece. O profeta fala assim, falando como se Deus estivesse declarando, né? Declarando a palavra de Deus. Fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, a vosso respeito. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Alguns versículos, algumas traduções falam pensamentos, outros planos. Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo, por exemplo, de Romanos capítulo 8, versículo 28, usa a palavra propósito. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala da palavra plano, pensamento. Significa que Deus tem planos para nós. Deus tem um propósito, de acordo com Romanos, quando Paulo declara isso. Deus tem propósitos. Então, se nós temos que ser a semelhança, a imagem de Deus, a gente tem que ter o quê? Propósitos. Nós temos que ter planos. A gente não pode
Deus ele não criou o mundo de qualquer jeito, Ele pegou e foi por acaso. Não. Da mesma forma para as nossas vidas, a gente não pode viver pelo acaso. Eu vou ver o que acontece no dia de amanhã. Não. Deus chamou eu e você para sermos pessoas que planejam as coisas, a gente tem que viver com propósito, com expectativas. E na minha introdução, então, a ideia central aqui, porque eu vou falar de 3 palavras nessa noite. Eu vou falar de propósito, eu vou falar de expectativa e eu vou falar de fé. São três palavras que eu vou falar nessa noite. Vão ser meus 3 pontos. No sentido de que Deus tem tudo isso. Deus ele tem propósitos para as nossas vidas. Deus ele tem um propósito para Ele mesmo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Da mesma forma, nós, como imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ter propósito. Nós precisamos ter uma vida com propósito. Deus ele tem expectativas com relação à sua vida e à minha vida. Ele tem expectativas, Ele espera algo de nós. Da mesma forma, nós precisamos ter uma expectativa com relação às nossas próprias vidas e com relação ao nosso Deus. Então, nesse sentido, depois eu vou linkar a palavra fé com expectativa, eu vou ministrar, eu vou trazer uma explicação melhor sobre isso. Mas essas 3 palavras, propósito, expectativa e fé. Repete comigo, propósito, expectativa, fé. Amém, Deus espera isso de nós, amém? Quero fazer uma oração antes de eu dar continuidade o resto da minha palavra aí. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado, Senhor, porque existem adolescentes que decidiram pagar um preço, de sacrificar o tempo para estar aqui nessa noite. Adolescentes que têm priorizado a Tua presença, priorizado a Tua casa, e o Senhor vai honrar a vida deles nessa noite, o Senhor vai falar com eles. Pai, que nessa noite o Senhor possa surpreender as nossas vidas, surpreender a minha vida, surpreender a vida de cada adolescente aqui, Pai. Se manifeste nesse lugar, Jesus, que não seja as minhas palavras, que não seja algo do meu coração, mas do Teu coração, Jesus. Que nessa noite algo possa acontecer, que o Teu Espírito possa descer sobre esse lugar e ter liberdade para agir nos corações. Então, por isso, nós abrimos os nossos corações para Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, a primeira palavra que eu quero falar com vocês é sobre propósito. Quando eu falo de propósito, sinônimos que eu quero dizer a respeito da palavra propósito, eu falo de desígnios, eu falo de projetos, eu falo de um objetivo. Nós somos chamados a viver uma vida de propósitos. Deus não chama você para viver uma vida por acaso, como eu falei, sem expectativa, sem planejamento. E a gente sabe que na nossa geração o que mais acontece são adolescentes, são jovens que não sabem o que querem. Ou às vezes não é que nem sabem, é que estão tentando entender qual é o propósito até de Deus para as suas vidas. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez Deus possa tocar o seu coração nessa noite. Deus possa revelar os propósitos do coração dele para você. Porque essa é a realidade, Deus tem propósitos para a sua vida. E Ele quer que você viva esses propósitos. Eu queria contar uma história, está em Gênesis do capítulo 37 ao 50, eu não vou ler, lógico, 13 capítulos, mas é a história de um cara chamado José. Eu queria contar, na verdade, a história dele. Provavelmente todo mundo aqui conhece a história desse cara chamado José. Mas a história dele está no livro de Gênesis, no final do livro de Gênesis. É o último personagem desse livro, né? O primeiro livro da Bíblia. E do capítulo 37 ao 50 conta a sua história toda. Conta a história dos seus irmãos também. Mas se você pegar no capítulo 37, conta a história a respeito desse menino chamado José. Um menino que, para mim, lendo o capítulo 37, eu percebo que era um menino muito... um pouco orgulhoso, não sabia o que Deus tinha para a vida dele. E a gente percebe isso por causa das atitudes dele. Um cara que era o predileto do seu pai. Você estuda a história desse cara. Eram 11 irmãos, 12 com José. E a história vai contar a respeito de como José era o filho predileto do seu pai, como seu pai, chamado Jacó, fazia diferença entre ele e seus irmãos. E daí, além de ter uma túnica e ter todos esses privilégios, certo dia, esse cara chamado José, imagina só, ele tem 2 grandes sonhos, que não vêm dele, vêm inclusive de Deus. E os seus sonhos são quais? Um dos sonhos é a respeito dele de feixes de trigo, e os seus irmãos também são feixes, ele era um feixe. E daí, todos os feixes de trigo que eram seus irmãos e os seus pais se prostram diante dele,
e ele fica lá em pé. E ele conta isso para os seus irmãos. Olha que maravilha, que legal. Que muito sábio que ele fez, né? Contar esse sonho. E logo depois disso ele conta um outro sonho a respeito das estrelas do céu. Isso está em Gênesis capítulo 37. Todos os seus irmãos são estrelas, o seu pai é um sol, a sua mãe é a lua. E daí na história do seu sonho, todos os seres celestes, né, inclusive o sol e a lua, se prostram diante de José. E José conta essa história. Inclusive seu pai também fala para ele, fala, como assim? Eu e sua mãe também vamos nos prostrar diante de você? E José não sabia o que ele estava fazendo. José tinha tido um sonho de Deus. Deus estava mostrando para José os propósitos de Deus para a vida dele. Mas ele não soube guardar, ele não soube fazer, ele não soube cuidar desse sonho, ele não soube cuidar do seu próprio coração. Então, quando eu olho para a vida de José, eu vejo um cara sem propósito, sem sentido, um filho predileto, sem maturidade nenhuma. E daí a história vai contar, ao decorrer da história, né, seus irmãos estavam muito bravos com ele, com o que ele tinha feito, as histórias, né, os sonhos. Imagina você, se meu irmão contasse isso para mim, quando eu tinha uns 16, 17 anos, a gente ia sair no soco. Imagina só. A gente saiu no soco várias vezes, viu? Né, Dé? Sempre ganhei de você, né? Hoje ele é mais alto que eu, mas na época não, né? Por isso. Mas vamos dar continuidade. Daí José, certo dia, o seu pai manda José chamar os seus irmãos. Daí José vai lá procurar os seus irmãos. Daí os seus irmãos, muito bravos com ele para encurtar a história, prendem José, vendem ele como escravo, pegam a sua túnica, mancham de sangue, falam para o seu pai que ele tinha sido comido por um animal selvagem, e daí nisso José viaja para o Egito. E daí ele chega no Egito, ele serve um cara chamado Potifar, uns caras importantes no Egito. E lá no Egito Deus começa a trabalhar na vida desse cara. Deus começa a usar José. Deus começa a levantar José. E se você lembrar da história, José chega a ser usado tanto por Deus, que ele se torna meio que o cuidador da casa de Potifar, o cara mais importante da casa de Potifar. Mas nesse meio tempo, a esposa de Potifar estava afim de José. Eu já contei essa história aqui antes, né? E daí ela tenta José foge dela, ela fica com a túnica de José, ela mente a respeito de José ter assediado ela, e José é preso. José passa vários anos na prisão, até que ele tem a oportunidade de interpretar um sonho, e interpretando o sonho do faraó, Deus o levanta e o coloca como segundo em poder naquela época, né, de todo o Egito, que era o império mais forte daquela época. Mas estou contando um pouquinho da história só para ser mais breve, né, são 13 capítulos, né. Então depois tem toda a história de José perdoar os seus irmãos, e tem todo um contexto que acontece. Mas como eu falei antes, para mim, antes de José ser preso, antes de José ser levado ao Egito, José era um cara que não tinha propósito para mim. Ele era um cara que não conhecia qual era o chamado dele, o que ele deveria fazer. Do nada ele tem um sonho profético a respeito de quando ele seria um cara de autoridade, de poder. Esses sonhos falam a respeito de quando, no futuro, depois de 20, 30 anos, talvez nem isso, né? Ele se tornaria o segundo cara em poder em todo o Egito. Eu já estava falando para ele o que ele faria. Só que ele não soube interpretar o sonho, não estava pronto para aquele sonho. A verdade é que ele deveria guardar aquele sonho, meditar em oração, cuidar do coração dele, mas ele não fez isso. Porque ele não tinha propósito de vida ainda. Então ele é levado, onde ele passa vários testes, Deus começa a trabalhar no seu coração, Deus começa a ensinar José, Deus começa a mudar a perspectiva dele, e ele começa a ganhar maturidade, ele começa a entender que os propósitos de Deus para a vida dele eram para abençoar a sua família. E daí coisas grandes acontecem, mas a pergunta que eu penso é como que ele descobriu os propósitos de Deus para a vida dele naquele lugar. Em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio a onde ele estava, né, passando por lutas, você vai ver em todos os versículos José buscando ao Senhor e Deus levantando ele no meio do Egito. Através dessa história, eu queria deixar então, eu sei que eu estou passando 3 pontos, mas eu queria deixar dois pontos centrais dentro de propósito, né, que eu estou falando a respeito de propósito. E o primeiro não se trata de realização pessoal. Se você está anotando, coloca isso aí, não se trata de realização pessoal. Muitas pessoas confundem o propósito de suas vidas com uma realização profissional,
pessoal, uma realização sua. Eu creio que talvez uma realização profissional tem muito a ver com os propósitos de Deus para a sua vida. Mas não é só isso. Não tem a ver com uma realização sua. Talvez você está aqui dentro hoje e você tem que prestar vestibular no final do ano e você não sabe o que prestar. Você está orando a respeito disso. Ou senão você está no segundo ano do colegial, segundo ano do ensino médio, né? Não existe mais colegial hoje em dia, eu acho. Existe? Não. Existe? Vocês sabem se eu falar colegial, né? Talvez você está no segundo ano do ensino médio e você sabe que daqui a 1 ano e meio você vai ter que prestar vestibular e você já está com frio na barriga porque você não entende ainda, você não sabe direito o que você deve fazer. E para todo jovem adolescente, esse momento, essa fase de transição é sempre muito difícil, porque realmente é difícil você escolher o que você vai fazer pelo resto da sua vida com 17, 18 anos de idade. É muito difícil. Mas a verdade é que Deus sabe o que você deve fazer. Deus sabe que curso você deve fazer. Deus sabe qual profissão você deve fazer, deve entrar. E para todos esses propósitos, a principal ideia que eu quero que fiquem na cabeça de vocês hoje não se trata de uma realização pessoal sua. Se trata de uma realização que Deus vai te usar. Coloca isso diante de Deus. José fez isso naquele lugar. Apesar de José não ter escolha, né, ele foi simplesmente sendo levado, Deus foi levando, usando a vida dele, abençoando ele, levando ele. Ele foi sendo fiel nos estágios que ele passava, em todo lugar, todo momento ele buscava o Senhor, ele falava: Deus, me ajuda a concluir, a fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Na tua vida tem que ser assim também. Tem muitos adolescentes e jovens se frustrando na parte profissional, e jovens principalmente, né? Não só adolescentes, talvez. Tem líderes aqui que talvez você possa se identificar com isso, que estão quebrando a cara porque você entrou num negócio sem você buscar a Deus antes. Sem você ir atrás daquele que tem a maior fonte de conhecimento, o cara que mais pode te ajudar, que está presente com você todos os dias. E daí você vai atrás de uma realização pessoal. Quantas pessoas trocam a realização de Deus nas suas vidas por uma realização pessoal? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer. Na minha vida pessoal também, aconteceu isso comigo também. Meu pai, antes de se tornar pastor, ele foi engenheiro. Ele fez engenharia, né, se formou, ele se tornou pastor, acho que com seus 28 anos de idade. E no meu coração, eu sempre gostei muito de física, de matemática, eu falei: vai ser a mesma coisa comigo, cara. Vou fazer engenharia, vou me formar, vou virar engenheiro, vou trabalhar alguns anos, talvez lá perto dos meus 30 anos eu me torne pastor, daí eu entro para a igreja, faço alguma coisa assim. E no meio do curso, eu fiz 3 anos de engenharia, Deus começou a incomodar o meu coração. Falando: Pedro, você está fazendo algo que não é o que eu te chamei para fazer. Você está perdendo tempo fazendo isso. Você está perdendo tempo, eu tenho um outro curso para você. Deus me incomodou, até eu lembro um sábado de manhã, que era no final do ano, tinha feito todas as provas de engenharia, e Deus estava me incomodando demais, eu estava no emprego, eu era analista numa empresa que chama Veutec, inclusive acho que o filho do Dalton está aqui, né? O Dalton é um cara da igreja, estava trabalhando para ele na época, era analista, estava ganhando muito bem, estava feliz naquilo que eu estava fazendo. E daí Deus me incomodou tanto, eu falei: cara, que droga. Eu estava querendo casar, inclusive, na época eu estava, não posso fazer isso. E Deus me incomodou tanto, eu falei: não, eu vou largar. Eu tive um tempo de jejum, de oração, eu chorei, falei com meus pais, né, falei com a Raquel na época, falei: vou largar, tranquei a faculdade. E fui atrás de fazer administração, sair do emprego, da segurança do que eu estava fazendo. Mas, cara, eu me lembro de uma realização, de uma satisfação que veio no meu coração, que veio de Deus, cara. Eu não tinha emprego mais. Os 3 anos de engenharia eu tinha deixado, eu não sabia direito que curso eu ia fazer. Eu estava pensando se eu fazia teologia ou não. Depois eu acabei fazendo administração, que foi muito bom para a igreja, né? Mas no meu coração eu me lembro de uma satisfação que veio de Deus, que, confortou muito meu coração. Mas foi porque eu dei um passo de fé na minha vida. Talvez na sua vida seja assim hoje. Você tomou algumas decisões importantes da sua vida com base numa realização sua. E Deus incomoda hoje, Deus está te incomodando a voltar a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Talvez não seja com relação à profissão, talvez seja com relação ao âncora.
ou talvez seja com relação a ajudar na célula, ou talvez o gol, ajudar no gol, fazer algo a mais do que você estava fazendo antes, você deixou para fazer suas próprias coisas. Deus te incomoda nessa noite a falar: faça o que eu tenho para você. Me procure, me busque, me deixe revelar os meus propósitos para a sua vida. E você vai satisfazer naquilo que eu tenho para você. Eu posso pensar em inúmeras coisas. Posso pensar no Daniel, que trabalhava aqui na igreja, era diretor de mídia, deixou, porque Deus, eu lembro de sentar com o Daniel, eu que eu sou pastor, estou aqui dentro também. Ele trabalhava aqui dentro, trabalhei com ele na mídia, inclusive. Ele deixou a segurança, o conforto de estar trabalhando aqui na igreja, ter um salário fixo, para ir para a loja, porque Deus falou com ele. Porque Deus mexeu no coração dele. E tantas outras pessoas aqui, o Norman, o Carlos, todo mundo aqui, experiências dessas. Deus quer te levar a essas experiências, onde você abre mão dos seus desejos por aquilo que Deus tem para você. E eu não estou falando só sobre ministério, eu estou falando sobre vida natural também. Então, propósito tem a ver, não se trata com uma realização pessoal, mas com uma realização dos planos de Deus para a sua vida. Jó capítulo 12, versículo 10, fala assim, a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. O que eu quero dizer com esse versículo? Que Jó foi o cara que mais provou Deus, né? Mas foi provado por Deus. Ele entendeu que todo mundo está nas mãos de Deus, inclusive os ímpios que não conhecem a Deus e vocês, todos nós estamos nas mãos de Deus. E estar na mão de Deus significa confiar em Deus, significa aprender a obedecer a Deus. Amém? Segundo ponto dentro de propósito que eu queria deixar, o propósito de Deus precisa convergir nele. Quero ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8. Fala assim, não precisa nem abrir, eu vou ler. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de disparar pedras e depois de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de se calar e tempo de falar. Amém? O que Salomão quer dizer aí com isso é que tudo tem um propósito debaixo do céu quando a gente coloca isso diante de Deus. Salomão foi um cara que quebrou muito a cara. Falei cara de novo, né? Mas literalmente ele fez isso. Foi um homem que começou muito bem pedindo sabedoria para Deus, mas depois disso ele se envolveu com mulheres, ele se envolveu com ídolos e ele quebrou a cara dele. O reino foi destruído por causa desse cara depois com seus filhos, né? E ele falou isso porque ele entendeu no final da sua vida que a vontade soberana de Deus precisa prevalecer. Presta atenção, olha para mim aqui. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que vive uma crise existencial, que foi exatamente o que Salomão viveu no final da sua vida. Por isso que ele falou tudo isso que ele escreveu aqui. Uma pessoa que não tem propósito tem uma crise existencial, tem uma crise de existência, de não saber o que vai viver, não ter razão de existência. E é por isso que as pessoas lá fora vivem assim. É por isso que tanta gente no mundo acha que está feliz com as coisas naturais, mas sabe que existe um vazio lá dentro. Porque só Deus preenche esse vazio, só Deus traz o propósito verdadeiro. Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala assim, pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele, e nele encontram o seu propósito. Você só vai encontrar o propósito verdadeiro de Deus quando você deixar de viver para você mesmo e começar a viver as coisas de Deus na sua vida. Olha para mim aqui. Presta atenção. Deus tem chamado você e eu para vivermos para Ele totalmente. Para a gente entender o sentido da nossa existência. Você existe para muito mais do que só ganhar dinheiro. Para muito mais do que só simplesmente fazer uma faculdade, namorar um dia, casar.
ou talvez no teu coração, você nem queria estar aqui para você, eu nem quero casar, eu quero só curtir a vida, curtir as baladas e, enfim, curtir a night. Presta atenção, olha para mim. Deus tem um propósito para a sua vida, e é muito mais do que só guardar dinheiro ou fazer as coisas. Presta atenção, a vida sem Deus não tem propósito nenhum, é vazia. É vazia. Conquistar coisas, conquistar um apartamento, conquistar um carro, conquistar isso, fazer doutor, mestrado, virar juiz, sei lá o que, passar num concurso. Cara, se você não tiver Deus, se você tem Deus, tem tudo isso aí, beleza, amém. Você vai ser usado por Deus, mas se você tem tudo isso e não tem Deus, para quê? É por isso que a nossa procura por Deus, a nossa busca por Deus precisa ser muito mais intensa do que a nossa busca pelas coisas do mundo. Por isso que a nossa busca por Deus, pelo conhecimento das coisas de Deus, pela a nossa intensidade em Deus, nosso relacionamento com Ele precisa ser muito mais intenso do que a nossa procura pelas coisas do mundo, a nossa vender, sei lá, fazer as coisas. Deus precisa ter muito mais importância na sua vida do que todas as outras coisas naturais. Porque a Bíblia fala isso. Se você priorizar o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas para a sua vida. Isso é algo essencial para o cristão. Presta atenção, gente. Talvez 20 ou 15% aqui seja pastor um dia. Seja uma pessoa usada no ministério, em termos de tempo integral. A grande maioria não vai ser. Mas Deus quer usar pessoas influentes na sociedade lá fora. Deus quer te usar na sua faculdade. Deus quer te usar como um advogado, como um médico. Estou falando só profissões top, né? Todos os tipos de profissão. Pensa em tudo que você, sei lá, que você quer fazer. Talvez tenha adolescente aqui com 12 anos que ainda queira ser jogador de futebol. Deus quer te usar como jogador de futebol, cara. Deus quer te usar como bombeiro. Deus quer te usar como policial. Deus quer te usar em todas as áreas da sociedade. E Deus está levantando pessoas influentes em todos os aspectos da sociedade para levar o reino de Deus, para levar os propósitos de Deus para essa terra. Porque o propósito final de tudo é trazer o reino de Deus à existência aqui dentro, aqui nesse mundo. Deus tem chamado eu e você para fazermos isso. Por isso, se dedique mesmo, estude. Gasta tempo estudando, em termos de vestibular, em termos de concurso, faz mesmo. Mas não se esquece de Deus. Quantas pessoas, quantos amigos meus, que antes eram líderes, supervisores, pessoas que eram super envolvidos na igreja, por causa do dinheiro, por causa do status, por causa de poder, coisas, né? Deixaram tudo isso, deixaram as coisas de Deus. E você hoje é tão novo, você tem a opção de escolher. Não se esqueça da presença de Deus, porque isso aconteceu com José. José buscou nos momentos mais difíceis da sua vida, mas quando ele chegou nos momentos mais tremendos, ele estava buscando Deus com a mesma intensidade, se não mais. Porque ele aprendeu a perdoar os seus irmãos, que mostra uma grande maturidade, confiança em Deus. José foi usado por Deus lá em cima, porque ele entendia o propósito de Deus quando ele estava lá embaixo. Da mesma maneira, Deus quer que você entenda os propósitos dele agora que você está aqui embaixo, para quando você chegar lá em cima, os propósitos se tornam verdadeiros mais ainda na tua alma e no teu coração. Está entendendo? Está ficando claro o que eu estou falando? Estava com medo de ser uma palavra muito pesada, sei lá, mas vamos lá. Último versículo que eu queria ler a respeito de propósito, Provérbios capítulo 16, versículo 9, você conhece esse versículo que é tão forte. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Existe uma responsabilidade da gente planejar o nosso caminho, da gente planejar a nossa vida. Olha aqui, posso lembrar, por exemplo, do John, que está ali, na minha direita aqui. O John de Brusque, não, o John que foi da minha célula. O John chegou na célula de calça capri e sandália, com 12 anos de idade, 12, 13 anos, 14, 15 anos, foi a primeira vez que ele dormiu fora, ele foi na minha casa também, né, John? E você, o Briguinho também, e que também era, nossa, Jesus, era tenso, o Brigo era tenso, mas o John era um cara super comportado, mas eu passei por todas as fases e os estágios da vida do John até agora, né? Ele está planejando daqui a pouco casar, está orando sobre isso também, mas eu me lembro quando ele estava decidindo para o vestibular,
Olha para mim. A gente orou junto, a gente conversou muito a respeito. Tinha uma certeza no coração dele. Ele entrou na engenharia, se dedicou. Hoje ele está, acho que no 4º ano de engenharia. Ainda é líder de célula, se dedicando aqui. Foi do Gol vários anos, no futebol, muito tempo. Serviu de tantas maneiras, sempre está aqui. E o coração, eu falo porque o John está honrando ele agora, porque ele é um homem que entendeu os propósitos de Deus. Deus tem levantado a vida dele. Deus vai honrar suas posturas, John. Deus vai honrar a sua vida. Você prioriza as coisas do reino, Deus vai priorizar as suas coisas também. Deus vai usar a sua vida demais, mano. Viu? Deus, Ele quer fazer isso. Ele nos honra quando a gente honra e coloca prioridade nas coisas dEle. Amém? Meu segundo ponto que eu queria deixar é a respeito de perspectiva. Perdão, perspectiva não, expectativa. Perspectiva não faz nem parte do ponto. Oi? Já vou falar. Temos um tempo especial ainda para falar com o pessoal. Não vou contar para não estragar a surpresa aqui, ó. Vamos lá, expectativa. A pergunta que eu faço para vocês agora é: o que Deus espera de você? O que Deus espera a respeito da sua vida daqui 5, daqui 10 anos? Qual que é a sua expectativa com relação àquilo que você vai viver? Sabe o que é engraçado? Muitas vezes a gente espera da nossa própria vida coisas pequenas, porque a gente se esquece do grande Deus que a gente tem. Olha para mim, presta atenção aqui. Sei que é uma coisa que parece até mais para adulto, mas é para a sua vida também. Se você esperar coisas pequenas da parte de Deus, você não vai só receber coisas pequenas, você vai limitar o poder de Deus na sua vida. Você limita quem Deus é. É por isso que quando a palavra fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, a respeito de Deus ser um Deus, né, que faz infinitamente mais do que a gente pensa e imagina, Ele está falando para a gente fazer isso. Pense em coisas grandes. Pense numa profissão que você nunca imaginou que você faria, assim, em termos de dificuldade. Confie em mim. Confia na minha presença. Confia em quem eu sou. Se você fizer isso, não só você vai provar coisas grandes da parte de Deus, mas você vai envergonhar pessoas que duvidavam a respeito da sua própria vida. De verdade. Passar naquele vestibular que é super difícil, faz a sua parte. Deus vai honrar você. Deus vai honrar a sua postura. Eu falei, né, Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que faz infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. Para mim, nesse versículo de Efésios capítulo 3, versículo 20, tem uma parte que é muito importante, fala assim, ó, antes de falar de pensamos e agimos, né, ele fala assim, ó, por meio do seu poder que age em nós. Então existem muitas razões para a gente ter expectativa. Eu queria deixar 3. Isso é meio que um ponto corrido, mas não tem importância. Primeiro, existe um aumento do trabalhar de Deus nas nossas vidas, quando a gente tem expectativa. Nós temos as promessas da palavra de Deus, e nós temos as evidências do que Ele fez na nossa vida. Presta atenção em mim. Nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que está sendo hoje, é o mesmo Deus que vai ser eternamente. Sabe por que muitas vezes a gente não experimenta o sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Porque a gente limita Deus, a gente constrói a nossa teologia com base nas nossas próprias experiências com Deus. E porque às vezes a gente se frustra, a gente pensa que Deus ele funciona só da nossa forma. E tem muita gente frustrada no reino de Deus, construindo a sua própria doutrina e teologia com base nas suas próprias experiências. Mas, cara, a gente tem experiências de outras pessoas. A gente tem experiências de grandes homens de Deus que foram usados por Deus para fazer, coisas tremendas. Eu não sei, Deus tem chamado adolescentes aqui para fazerem história, fazerem coisas grandes, fazerem coisas tremendas. Isso vai sempre da sua expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Deus, Ele quer levantar a sua expectativa nessa noite. Você já se deparou com pessoas que têm expectativa muito negativa, assim? Tipo, sempre negativo, você vai conversar com o cara, velho, você sai cansado de conversar com a pessoa. Você, tem um cara muito amigo meu, cadê o Matheus? Né, Matheus? Eu morei nos Estados Unidos um tempo, e o Matheus Santos, o meu irmão André,
E o grande Guilherme Farra morava com a gente lá, né? Ele estava sempre em casa. E o Guilherme, ele tinha uma característica muito forte, a gente apelidou ele. Ele mudava do positivo para o negativo muito fácil, sabe? Então, no meio do jogo, a gente chamava ele de pilha, assim. Eu falava, ô, pilha. Estava positivo uma hora, de repente mudava para o negativo do nada, velho. E ele mudou muito, graças a Deus. Agora ele está sempre positivo, né, Farra? Eu estou brincando. É que tinha a ver com FIFA, sempre. Ele sempre perdia para mim, então ele estava sempre negativo. Mas presta atenção, tem gente que a gente conversa e você percebe que existe um ar de uma expectativa baixa com relação à própria vida da pessoa. Sempre negativo, sempre pesado, sempre difícil. E tem tantas pessoas na igreja que vivem dessa maneira. Tem pessoas que pensam até assim, porque minha mãe teve tal doença, eu vou morrer com essa doença também. Estou falando sério, não estou brincando não. Eu não vou passar, porque não vai dar mesmo, eu não vou passar no vestibular, porque eu sou burro mesmo, não vou conseguir. Eu vou morrer pobre mesmo, eu não vou ficar rico. Eu nunca vou encontrar uma esposa, eu nunca vou ser amado, eu sou muito feio. Eu nunca, presta atenção, eu nunca vou ser usado por Deus, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros, eu tenho muito pecado, eu tenho meu histórico que eu trago de pecado, eu nunca vou ser usado por Deus, cara. E sabe qual que é o problema desse tipo de pensamento, desse tipo de expectativa e atitude negativa? Olha aqui pra mim, ele contagia, velho. Quando você menos espera, as pessoas ao seu redor começam a ficar igual a você. Então essa atitude negativa de sempre pensar, não vai ter como, não vai acontecer, a cura não vai vir. Eu já sei, é sempre assim, eu oro e não cura, eu oro e não acontece nada, eu oro pelas finanças e não muda lá em casa. Cara, muda isso. Da mesma forma que a atitude negativa contagia, a atitude positiva também contagia. Você fala, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ganhar minha escola para Jesus. Esse ano o âncora vai explodir de gente, cara. Vai ter uns 100 moleques lá dentro, eu vou ministrar para um monte de gente. Esse ano o ministério vai transbordar de pessoas. Esse ano a minha tia que está com câncer, ela vai vencer o câncer, ela vai ser curada por Deus. Esse ano, aquele meu amigo que não acredita em Jesus por nada, o Espírito Santo vai agir na vida dele. Esse ano eu vou vencer aquele vício que eu tenho, que eu sempre luto com ele, eu não consigo vencer. Esse ano é o ano da mudança. Cara, isso contagia. Quando você menos espera, as pessoas ao seu redor começam a mudar também, começam a ter a mesma tipo de postura que você tem, porque isso é influência. E Deus tem chamado uma geração de adolescentes que vivem dessa maneira, sempre com expectativas altas com relação àquilo que Deus vai fazer nas suas vidas. Deus vai me usar. Esse ano não vai ser igual ao ano passado. Esse final de ano vai ser muito melhor do que todo o resto desse ano. As coisas vão mudar na minha vida. Os milagres vão acontecer, a cura vai acontecer. Eu vou ver o poder de Deus acontecendo porque eu creio, porque eu tenho uma expectativa. Se você viver com essas expectativas altas, o nosso Deus, que é aquele que pode fazer infinitamente mais, Ele vai provar para você que Ele vai curar, que Ele vai agir, que Ele vai fazer, que o milagre vai vir, que as coisas vão acontecer, cara. O problema é que a gente não prova muitas vezes o impossível de Deus, porque a gente coloca a nossa expectativa lá embaixo. Eu não vou arrumar emprego. Você limita Deus dessa maneira. Você limita a sua fé. Isso tem a ver com a expectativa tem a ver com uma atitude de fé, para a gente agir em fé, para a gente, sabe, sempre quando, eu vou falar isso no meu próximo ponto, mas tudo bem, sempre que a gente vê Jesus curando as pessoas, Ele perguntava, de acordo com a tua fé, de acordo com a tua expectativa, vai acontecer na sua vida. Qual é a sua expectativa para a sua vida? Quem você vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quem você vai levar para Jesus? O que vai mudar, o que vai ficar diferente daqui 1 mês na tua vida, cara? Aquelas pessoas que você encontra todos os dias nas ruas, o que você vai fazer a respeito?
Qual vai ser a sua expectativa com relação aos seus amigos? Com relação à sua família? Talvez seu pai e sua mãe não conhecem a Jesus. O que você vai fazer? Tem uma expectativa nossa com relação a Deus e tem uma expectativa de Deus em relação a nós. O que você vai fazer? Eu estou aqui pronto para agir, eu estou aqui pronto para fazer, eu estou aqui pronto para descer e agir e trazer o sobrenatural, trazer o poder, mas basta uma atitude de fé. Envolve as nossas vidas. Tem a nossa responsabilidade também, cara. Tem gente que não vê nada porque não tenta, não fica preso, velho. Fica amarrado. E coisa não anda. Sei lá onde eu estou agora aqui. Tudo bem. Eu queria chamar um pessoal que tem feito âncora aqui. Eu queria dar uns testemunhos. A Isa, Tristão, o Lucas, quem mais? A Merig não. Maria Clara. Não sei se o Emanuel está aqui. Esse pessoal tem dado, presta atenção, olha para mim. Vocês já vão poder testemunhar. Mas esse pessoal eles não estão nem aí com a popularidade, com o que as pessoas vão pensar. Todas as terças, quartas ou quintas-feiras, sei lá qual que são os dias que vocês se reúnem, eles estão lá sempre presentes, dando uma palavra. Não é só eles, tem um outro pessoal que também está se envolvendo. A gente tem um grupo hoje de quantas pessoas? Umas 20, 30? São mais de 20 escolas envolvidas com âncora. Cada semana que passa tem mais fotos sendo postadas, mais pessoal se reunindo. Eu vi uma foto do Lucas lá ministrando. Tinha um monte de gente, né, Lucas? Eu já vou perguntar para vocês. Mas Deus tem usado a vida deles. Eles não estão esperando eles terem 20, 30 anos para serem usados por Deus. Eles estão sendo usados agora. Porque tem a ver com uma expectativa e uma atitude de fé deles, do agir de Deus. Então eu não tenho outro microfone não, né? O pessoal do som não tem outro microfone não. Estava sendo usado lá em cima, né? Tem importância. Eu queria que, Isa, responde para mim. Primeiro fala o teu nome e a escola que você tá servindo. Eu sou Isabela e eu sou do Champagnat. Da Gabriele Rodrigues. Legal. A minha pergunta que eu quero fazer para vocês, por que você faz esse projeto? Tipo, o que deu na tua cabeça de fazer esse projeto? Então, foi bem louco, assim, foi bem inesperado. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus estava me incomodando muito, falando muito no meu coração em relação a isso, mas eu não fazia nada para começar. Tipo, eu via as pessoas fazendo, eu via foto no Facebook, e daí vinha aquela vontade, só que, não sei, eu falava, não quero começar. Daí a Giovana Mota, que está fazendo junto comigo, não sei onde ela está, enfim, ela veio, me chamou e falou assim, Isa, o que você acha de a gente começar o âncora no colégio? E foi meio que Deus usou a vida dela para poder levar a gente para fazer. Som. Minha pergunta, Isa, você ficou com vergonha? Você fica com vergonha ainda? Você está com vergonha agora? Tô brincando. Você ficou com vergonha na escola lá? Sim, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Gente, não, sério, nosso Deus é muito fiel no que Ele faz. Porque eu estava morrendo de vergonha, eu ia ministrar, eu nunca tinha ministrado na minha vida, e daí eu ia ministrar junto com o Lucas Giraldi. E eu não sei, gente, eu estava tremendo, eu estava gaguejando, e eu falei, eu não vou conseguir fazer isso. Era pensamento do diabo mesmo, estava colocando na minha vida. Mas Deus, Ele foi muito fiel, porque Ele falou assim, Isabela, não é sobre você, não é sobre o seu nervosismo, mas é sobre mim e sobre as pessoas que estão lá e as pessoas que eu quero que você ministre e leve para mim. Amém. Isso aí. É isso aí. Lucas, qual célula você é, Lucas? Qual célula? Que célula você é, Lucas? Eu sou da célula do Ramon. Ramon, legal. Quantos anos você tem? Quantos anos? 17. 17. Vamos lá. Lucas, olha, responde pra mim. Qual que é a sua expectativa com o âncora, velho? O que você quer lá?
O que você espera daquele lugar? Bom, eu comecei com o objetivo de, com o que Deus me passou todos esses dias, com o que Ele tem me passado, com todo o amor que Ele tem me suprido, sabe? Eu vejo que eu não posso deixar isso só nas minhas 4 paredes, sabe? Eu quero levar isso para meus colegas de classe, porque eu sinto que eu posso ser a única oportunidade que eles têm de ouvir Jesus, de mudar a realidade deles. Porque eu sinto que se eu levar uma verdadeira palavra para eles de Jesus, de mostrar a realidade de Jesus para eles, eles vão poder, sabe, ser mudados completamente. Eles vão poder ver que, tipo, não há nada nesse mundo que é capaz de substituir o amor de Deus e a presença dele. Amém. Que isso, velho. Não preciso nem pregar nada aqui. Maria Clara, deixa eu perguntar. Que isso, você tá... Ó, Maria Clara, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é formada em teologia? Não. Você é líder de célula? Não. Da onde... Eu sei que a gente prepara as mensagens, mas... Você se acha preparada para ministrar? Vou falar assim, eu não... Seja sincera. Às vezes a gente pega a lâmina toda semana, né? Eu olho e falo assim, misericórdia, tem até algumas coisas na minha vida que eu tenho que mudar. Mas é mais isso, sabe? É consequência de um relacionamento diário com Deus que você tem. Isso aí. Às vezes, tipo, você pega a lâmina e você lembra de um devocional que você fez, tipo, há um mês atrás. Porque, tipo, sempre que eu vou, às vezes, pegar a lâmina, eu pego o meu negócio de devocional, que às vezes tem, tipo, lembranças passadas. Daí, tipo, meio que se relaciona. Daí, acaba, na hora de ministrar, sendo uma coisa fluente, vamos falar assim. Daí, é isso. Que legal. Uma salva de palmas aí, Maria Clara. Valeu, pessoal. Obrigado, tá bom. Valeu. Pessoal, tem muito mais gente que eu poderia chamar aqui na frente para testemunhar. Vou fazer isso. Quem aqui participa do âncora, ajuda de alguma forma, não é ministrar toda vez, estou falando participa. Fica de pé aí, só para mim ver você. Fica de pé. Vamos dar uma salva de palmas aí para essa galera? Aí, ó a foto é do Lucas, né? Que legal, pode sentar. Presta atenção, olha aqui para mim. Olha aqui, Deus vai honrar a sua postura. Esses meninos e meninas decidiram não manter, olha aqui para mim, não manter o amor de Jesus e tudo que eles têm recebido aqui só para eles. Eles decidiram levar. Eles não estão preparados, entendeu? Não é questão de preparação. Não é questão de você se sentir adequado, eu me sinto pronto. Não é isso. Deus, a gente se dispõe para Deus, Ele pega pessoas quebradas, Ele pega pessoas que não deveriam ser usadas, mas Ele transforma as nossas vidas e nos usa mesmo assim. Eu sou prova disso, velho. Não sei como que eu estou aqui hoje. Estou falando sério. Estou brincando não, estou falando sério. Deus usa pessoas com falhas, com pecado, com erro, e Ele decide usar as nossas vidas, e a gente começa a transformar, e daí começa a acontecer essas mudanças. Olha quantos adolescentes ali, que escola que é essa? Quem sabe? Champagnat. Olha quantos adolescentes, cara, tinha professor vendo ali, a palavra sendo ministrada. E deixa eu falar uma coisa, se todos aqui dentro decidirem fazer isso, a gente tem uma revolução acontecendo em Londrina. A gente tem uma transformação acontecendo, a gente começa a levar a palavra de Deus. As coisas vão começar a acontecer. Isso vai de uma expectativa do nosso coração com relação àquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Isso vai quando a gente tem um entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas. E daí começa a acontecer esse tipo de coisa. Deus tem usado. A gente pode até não ver muitas vezes, mas Deus tem feito, cara. Deus tem feito demais, muita coisa. Fico muito feliz com isso. Eu queria... Sei que já está perto das 10, mas eu queria ler. Abre comigo em Números capítulo 14. Números capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 10, eu vou ler. Olha aqui para mim. Não precisa abrir não. Olha aqui para mim porque já está tarde. Olha aqui para mim. Tem um momento na história de Israel, olha aqui para mim.
Olha aqui para mim, olha para mim. Tem um momento na história de Israel que eles passam caminhando a gente sabe na história que eles passam 40 anos caminhando no deserto, mas isso acontece por causa de um acontecimento. Quando eles chegam perto da terra prometida, Moisés manda 12 espias darem uma olhada na terra. E os espias vão lá, eles olham a terra, eles veem que a terra manava leite e mel, tinha coisas muito lindas na terra, uma terra perfeita que Deus tinha prometido para eles, mas eles voltam para o povo e 10 trazem um relatório ruim da terra com relação a gigantes naquele lugar, uma visão negativa com relação à terra que eles tinham que conquistar, uma visão negativa com relação ao que Deus podia fazer naquele lugar, e somente Caleb e Josué se levantam para serem usados por Deus naquele momento. Eu quero ler uns versículos que tem a ver com expectativa. Eu quero ler com vocês, tá? Números capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 10, fala assim, ó: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou de apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda de encontro. E daí continua Deus trazendo um julgamento para o povo, muito forte o que aconteceu. Mas olha a perspectiva, cara. A terra prometida para você, agora não falando da parte profissional, né, do teu emprego, vestibular, estou falando agora da sua escola. A terra prometida é a sua sala de aula, são os seus amigos, é a sua família. E você só vai encontrar um milagre, você só vai encontrar a transformação, você só vai ver a mudança acontecer, você só vai ver o sobrenatural acontecer, se você tiver a expectativa certa, se você tiver os olhos certos, a perspectiva correta com os olhos de Deus. 12 espias, né, viram a mesma coisa, viram a mesma terra, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas coisas, mas 10 trouxeram um relatório negativo. É impossível. A minha escola é impossível, cara. Lá tem muitos gigantes. Os meus amigos não acreditam em Deus. Os meus professores, a maioria, eles são ateus, eles não acreditam em Deus. A minha faculdade, não tem mais como eu pregar a palavra de Deus naquele lugar. Não tem como eu me levantar, é muita gente. A minha família é impossível. Meu pai me odeia. Meu pai me chama de burro, de retardado, me chama de tudo quanto é coisa. Eu sou odiado dentro da minha casa. Eu não tenho como fazer nada. Essa é a perspectiva errada. Agora, se você olha com os olhos de Deus, com a perspectiva certa, uma expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer, tudo pode mudar. Daí você começa a olhar com os olhos de Josué e de Caleb, que falando, não, a gente pode vencer. A gente pode conquistar a nossa escola, a gente pode conquistar a nossa família, a gente pode conquistar as coisas ao nosso redor, porque Deus está presente, não pela nossa força, não pelas nossas próprias conquistas, mas pelo nosso Deus, pelo que Ele pode fazer. Isso tem a ver com uma expectativa certa, isso tem a ver com uma atitude de fé, a gente vê a mudança acontecer. Deus tem levantado, eu creio nisso, uma geração que entende. A gente tem visto aqui as fotos. Uma geração que tá louca para lutar mesmo, velho. Tá doida para ir lá e destruir o diabo.
arrebentar, levar o amor de Deus. Falar, não, Deus, Jesus ama vocês. Eu tenho um amor que completa, eu tenho a verdadeira paz, a verdadeira alegria, eu tenho algo que eu preciso de compartilhar, cara, eu preciso te falar. Isso tem a ver com a expectativa correta, o entendimento dos propósitos de Deus. Presta atenção, olha aqui para mim, que fique essa frase para você. O seu nível de expectativa determina o tanto que Deus vai agir na sua vida. O seu nível de expectativa determina o tanto que Deus vai agir na sua vida, no seu viver. Amém? Eu queria chamar os músicos para virem aqui. Caraca, já é 10 horas. Não tem importância. Eu queria chamar os músicos para subirem aqui. Presta atenção. Se puderem desligar as luzes já, para trazer aquele arzinho mais espiritual, né? Mais fácil. Não sei porquê, cara. Tinha que ser mais fácil. Shhh. Presta atenção aqui. Shhh. Olha que legal esse versículo. Shhh. Presta atenção nesse versículo. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Fala assim, ó. Perdão, antes de eu falar o versículo. Abacuque estava vivendo um momento muito difícil. Todos os profetas tinham morrido. Tinha tido uma destruição. O povo tinha se esquecido de Deus. E olha o que ele declara, ele fala assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas coisas, faze-as conhecidas no nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia, mas o que eu mais gostei, realiza de novo. Cara, eu lembro dos meus avós contarem a respeito do passado, de milagres acontecerem, pessoas que estavam em cadeira de rodas sendo curadas, pessoas vindo, eles faziam um culto na concha acústica, porque não tinha templo nenhum, e os milagres acontecendo. Posso me lembrar, a gente pode ler também em Atos, os discípulos, lá, a sombra de Pedro curando as pessoas, cara, a sombra de Pedro. E eu quero orar esse versículo hoje. Deus, realiza de novo os teus feitos, aqueles que aconteceram no passado, Deus, aqueles que eu ainda não vi, eu quero ver, Jesus. Eu quero ver os seus milagres, eu quero ver a cura, eu quero ver a transformação, eu quero ver adolescentes entendendo a posição que eles têm, o propósito de Deus nas suas vidas, indo para lugares estratégicos na sociedade, como advogados, como engenheiros, pessoas sendo usadas por Deus no meio da sociedade para levar o amor de Jesus. Eu creio, Deus realiza de novo os teus feitos, assim como o Senhor usou a vida de José como um grande homem de Deus, num lugar de poder, de influência, de autoridade. Deus levanta de novo, Deus, jovens e adolescentes que entendem esse propósito, Deus. Levanta, Deus, levanta adolescentes com expectativa daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor vai fazer. Vícios quebrados, espírito negativo, Deus, de atitudes negativas sendo quebrado, Pai, de crítica. Jesus, realiza de novo os teus feitos no nosso meio, Pai. Realiza de novo, Pai. Realiza mais do que o Senhor tem feito nas escolas, Deus. Mais grupos se reunindo nas escolas, mais adolescentes dando a cara a tapa, Jesus, para levar o teu evangelho, o teu reino, Pai. Levanta, Deus, levanta adolescentes que entendem, Pai. O terceiro ponto que eu queria deixar para vocês, eu vou encurtar ele bastante, é fé. Mateus capítulo 9, versículo 29 fala assim, ó, tocou então os olhos deles, eram 2 cegos que estavam com Jesus, e fala assim, ó, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé, seja feito segundo a sua expectativa. Perceba algo, a expectativa está totalmente ligada à nossa fé, aquilo que a gente acredita que pode viver. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 fala que nós não vivemos
pelas coisas que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelas circunstâncias, pelos problemas, mas nós vivemos pela fé. Deus tem levantado uma geração que entende isso. Eu posso me lembrar de um outro exemplo muito legal, que é a vida da Manu. A Manu veio para a igreja adolescente, Deus levantou ela, hoje ela é líder de célula, sendo usada por Deus, está super bem. E a família da Manu não estava na igreja. Eu me lembro diversas vezes na adolescência dela, inclusive ela viajava com a nossa família, né? Ela orando pelos pais, ela pagando um preço, jejum, buscando ao Senhor pelos pais dela. E hoje a família toda da Manu está aqui servindo ao Senhor por causa de uma atitude da Manu, porque ela decidiu isso. Hoje os pais da Manu servem a Deus. Deixa eu falar para você, não existem impossíveis para Deus. Não existem impossíveis para Deus. Posso contar vários outros milagres. Eu tenho a vida da Bruna, a vida do Norman, meu irmão, tantas pessoas que provaram desse impossível de Deus, em todas as áreas, seja profissional, seja natural, seja em qualquer área. Deus quer levar você a viver o sobrenatural, o impossível na sua vida. Você crê isso comigo? Fica de pé comigo nessa noite.